Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade, uma técnica de Day Trade vai ser revelada aqui para vocês, para você conhecer meus produtos e serviços, cursos ao vivo e sistema de sinais, bolsa de valores, BMF e Forex para comprar e vender nesses mercados, tudo por e-mail. Você entra em contato comigo pelo meu site www.traderprofissional.com.br e aqui também nós temos outros dados de contato que você pode usar para me contactar. Bom, essa técnica, pessoal, é uma técnica de Day Trade no mini índice. E vale também salientar que toda semana eu coloco vídeos aqui. Então, para você ficar por dentro dos novos vídeos, se inscreva no canal, curta o vídeo também para ajudar no crescimento do canal e deste projeto gratuito, assim como também comente dando a sua opinião se você desejar. Bom, o mini índice, pessoal, e na bolsa de valores nós temos para Day Trade o gap. Então, como que a gente opera gap, técnicas para operar gap e quais as estatísticas que envolvem os gaps. Os gaps geralmente acontecem no início do pregão, então vamos dar uma volta por aqui. A gente vai ver que sempre quando começa o início do pregão, a gente está aqui no gráfico de 1 minuto, e nós vamos ver que geralmente no início do pregão, veja que tem gap, tá? Veja que a gente tem gap. Então eu vou mostrar dois exemplos aqui que a gente pode utilizar para operar gaps e com o auxílio das bandas de Bollinger. Quais são os indicadores que nós vamos utilizar para trabalhar este setup? Bandas de Bollinger, tá? 5.5, no caso a configuração das bandas de Bollinger, desvio 2.000 e o volume. Então o que acontece, pessoal? Quando tem um gap no início do pregão, é diferente do gap que acontece no gráfico diário. O gap que acontece no gráfico diário, geralmente o preço o gap ele significa força, não cansaço do preço, e o preço ele tende a subir em direção ao gap, ou seja, o gap foi para cima, o preço tende a continuar em um rally de alta depois que o gap ocorreu. Se o gap é de baixa, tende a acontecer um rally de baixa quando o gap ocorreu. Mas quando se trata de Day Trade, geralmente o preço volta para fechar o gap. Então ocorreu esse gap aqui, deste ponto, ok, até este outro ponto, e consequentemente o preço ele tentou fechar o gap. Nem sempre ele fecha, mas a probabilidade é do preço fechar o gap. Então quando acontece um gap, a probabilidade é do preço voltar para fechar o gap. Isso nas bolsas de valores do mundo inteiro. Isso é uma estatística e isso é uma probabilidade comprovada por décadas já em todos os mercados financeiros do mundo inteiro. Então, como o mercado ele tem essa probabilidade de fechar o gap, ou quase fechar o gap, nós temos que analisar a seguinte estatística que tem dentro do gap. Primeiro ponto, a gente sabe que o preço tende a fechar o gap. Segundo ponto, os extremos do gap, ou seja, aqui é o extremo inicial do gap e aqui é o extremo final do gap. O preço tende a encontrar resistência ou suporte nestes pontos. Então, estes pontos funcionam como resistências ou suportes também. E como o preço tende a encontrar resistência ou suporte aqui nesse ponto, então nós devemos observar que quando o preço atingir estes extremos, nós devemos nos preparar para operar a favor da resistência que estes extremos vão apresentar. Então, aqui era um ponto de resistência, um dos extremos, que iniciou o gap aqui, e aqui é o extremo final do gap, e aqui começa a continuação do preço. Então, aqui é um ponto de resistência. Então, quando o preço atingir este ponto, eu devo pensar em venda. Quando se trata de um gap de baixa, como neste exemplo, eu devo pensar em venda se aparecer padrões de candlesticks de indefinição ou de queda exatamente neste ponto. Não precisa ser exatamente abaixo desta resistência, mas próximo dela. Se acontecer padrões que denotam possível respeito a esta resistência feita pelo gap, então nós podemos considerar a alta probabilidade do preço iniciar uma tendência de baixa a partir deste ponto. Ok? E isso deve ser considerado exatamente próximo dos pontos de extremidade do gap, ou no meio dos pontos de extremidade do gap, ou quando o gap é fechado. Se o preço faz um padrão de indefinição, ou padrão de análise técnica de queda,
o padrão de candlestick de queda exatamente no ponto onde iniciou o gap, ou seja, o preço fecha o gap completamente, o sinal é absurdamente muito mais forte. Mas se acontece exatamente aqui nessa linha extrema final do gap, também é tão poderoso quanto, ok? Se acontece aqui no meio do gap, é razoável a probabilidade deste padrão de baixa dar certo. Mas o que acontece aqui é que ocorreu um topo duplo, um padrão de análise técnica. E esse topo duplo ele foi sucedido pelo quê? Padrões de candlesticks, arames de topo. Então aqui aconteceu um arame de topo, aqui também ocorreu um arame de topo. E um topo duplo, quando ele tem dois arames de topo dentro dele, isso é um sinal muito forte de que o topo duplo ele vai funcionar. E isso é respaldado para a possibilidade de reversão de tendência, de iniciar uma tendência de baixa, quando o preço ele está dentro dessas extremidades aqui do gap, ou seja, não fechou o gap completamente, mas denota que o preço ele vai assumir o rumo de queda, visto que o preço tende a fechar o gap, e ele já iniciou um processo aqui de fechamento do gap, e por conta disso, se acontece um padrão de queda, eu posso considerar como esta zona do gap, quando atingida, como uma zona de resistência e assumir uma posição vendida, uma operação vendida, visando lucrar com a queda do mercado. Então veja que houve uma queda brusca significativa. E veja que o processo de fechar o gap quase ocorreu, e exatamente aqui nesta zona onde o preço tende a fechar o gap, se ocorre algum padrão de queda, eu posso buscar operar vendido. Agora nós temos outro exemplo aqui. Eu tenho as bandas de Bollinger aqui apenas como referência, mas você não precisa nem das bandas de Bollinger se você não quiser. A saída operacional, a gente pode utilizar o processo de fechou fora, fechou dentro da banda de Bollinger se acontece um topo duplo. Aqui, por exemplo, aconteceu um topo duplo, não, um fundo duplo. Aqui ocorreu um fundo duplo. Aqui nesse ponto, ó, a gente vê que fez dois fundos, 2 estrelas da manhã. Então eu sairia aqui da operação, tá? Eu sairia da operação, entraria aqui vendido e sairia aqui. Houve mais queda, mas depois reverteu a tendência, ou seja, ainda teve fôlego para cair, mas eu sairia no fecha fora, fecha dentro, considerando um fundo, quando acontecer um fundo duplo fora das bandas de Bollinger, e depois o preço entrar para dentro das bandas de Bollinger. Então sairia aqui nesta região que confirmaria o fecha fora, fecha dentro de fundo duplo, porque o fecha fora, fecha dentro mais forte usando as bandas de Bollinger é utilizando o fundo duplo. Então isso aqui foi um exemplo vendido. Agora tem um outro exemplo aqui do pregão anterior, certo? Que veja que o preço também fez um gap de alta e ele buscou voltar para fechar o gap, ó. Fez o gap de alta, temos aqui os extremos do gap, ok? E veja que o preço ele voltou, tentou fechar o gap, tentou fazer topos e fundos descendentes. Então essa zona a gente sabe que é uma zona que vai ser um bloqueio para o preço tanto subir como vai ser um bloqueio para o preço continuar a cair, porque é uma zona de suporte. Se o gap é de alta, esta zona dos extremos do gap funciona como uma zona de suporte. Então, dentro desta zona de suporte, ou acima deste extremo do gap, ou neste extremo inicial do gap, são zonas de suporte, e no meio também é uma zona de suporte. Logo, o preço tende a subir e ir para cima, mas eu preciso de uma confirmação de que, de fato, o preço tem padrões que denotam força altista, pressão de compra significativa e que vai explodir para cima. Então veja que a gente fez fundos do mesmo nível aqui, tá? Fundo triplo. E logo depois do fundo no mesmo nível houve a explosão. Houve uma pequena consolidação, mas se o preço não estava caindo, esta zona de suporte, que é composta por estas extremidades do gap, tem a sua valia, porque o preço faz um contexto que concorda com, que dá valor a este suporte que é composto pelas extremidades do gap de alta. Então, quando é um gap de alta, esta zona vai ser uma zona de suporte das extremidades entre o início do gap e o final do gap. Quando o gap é de baixa, dentro das extremidades e nas extremidades, esta zona vai ser uma zona de resistência. Então isso é algo que quase ninguém percebe no mercado
E você pode utilizar isso no day trade para tirar vantagem e operar a favor desta zona das extremidades que compõem as extremidades do gap. No caso aqui é uma zona de suporte e eu preciso de confirmação do preço com padrões que indiquem compra. Ou você pode utilizar outros indicadores que também indiquem compra. As bandas de Bollinger neste caso, como é o padrão 5.5, o preço próximo das bandas de Bollinger 5.5 aqui, quando o preço está acima da banda de Bollinger, da média móvel central da banda de Bollinger, quando o preço está acima da banda de Bollinger, desta média central e próximo dela, é uma região de suporte. É uma média móvel que vai funcionar como suporte. Então o preço não está conseguindo romper esta média móvel. E também fez o fundo triplo, como eu mostrei. Além disso, fez uma estrela da manhã aqui exatamente nesse suporte, fazendo este fundo e configurando este suporte. Padrões de indefinição que denotam compra para este movimento de baixa, que são dojis. Aqui eu tenho um arame de fundo, e dentro do arame de fundo eu tenho um martelo invertido, que é uma sobreposição de candlestick que intensifica o poder do padrão arame de fundo. Aqui eu tenho um martelo. Então veja, temos muitas coisas que denotam pressão de compra absurda. Então eu posso me arriscar comprado dentro desta zona do gap, que é uma zona de suporte. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Toda semana tem aulas de day trade aí com técnicas. E essas técnicas têm a sua funcionalidade, sua valia, tá? Foram testadas e estudadas por muitos anos e têm a sua devida valia. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Até mais.